Oi, gente, meu nome é Thaís, eu sou professora da pós-graduação, eu sou psicóloga de formação, lato sensu em psicopedagogia, especialização, e sou mestre em reabilitação do equilíbrio corporal e inclusão social. Estamos aqui hoje para falarmos um pouquinho sobre a diversidade na aprendizagem. Vamos falar de alguns tópicos: a educação para a diversidade e a formação de professores, educação para a diversidade especificamente, educação contemporânea, desafios da profissão docente na educação atual, diversidade e educação para todos, inclusão, algumas diversidades no contexto da escola pública, e aí a gente dá uma finalizada. Então vamos embora. A educação para a diversidade e a formação de professores. A política de inclusão na rede regular de ensino dos alunos, que apresentam necessidades educacionais especiais, consiste no propósito de rever algumas concepções sobre educação especial e rever alguns paradigmas. Isso exige que a escola crie alguns espaços inclusivos. O que seria o espaço inclusivo? O que seria a inclusão? A inclusão significa que, como vem ocorrendo nos últimos tempos, ou como sempre ocorreu, né? Sempre, eu sei que é tempo demais, mas é a forma da gente colocar. Isso quer dizer que não é o aluno que deve se moldar à escola, mas que a escola tenha uma posição consciente, né? E que a sua função de educar seja colocada à disposição do aluno. É muito mais fácil fazer com que o outro se inclua ao sistema de ensino e não que existam possibilidades de se flexionar, possibilidades de se rever a forma de educar um aluno ou os alunos, incluindo todos os alunos, independente de origem, de classe, de religião, de etnia, enfim. A inclusão, quando a gente pensa no ensino qualitativo e não no ensino quantitativo, ou seja, quando a gente quer falar numa educação que apresente qualidade de ensino e não quantidade de matéria ou quantidade de tópicos a serem incluídos, a serem decorados, a serem apreendidos, né? Implica em que todos façam um esforço para que se reestruturem as condições, para que se modernizem as condições de ensino, para que se atualizem as condições de ensino e que haja uma reestruturação deste modelo de escola tradicional, de escola integrativa e não inclusiva, ou seja, na escola em que não deixem os alunos fora da sala de aula, que os integrem à escola e, portanto, à sociedade, mas que os alunos tenham que se adaptar ao currículo e não a escola possa possibilitar a esses alunos uma forma do educar.
Um grande desafio é desenvolver uma pedagogia que seja centrada no aluno. A escola primeiro precisa acreditar que não existe uma criança que não tenha capacidade de aprender. Todas as crianças têm capacidade de aprender. Cada uma dentro do seu tempo, cada uma dentro do seu limite, cada uma dentro daquilo que a identifica, né? Com suas identidades próprias de aprendizagem, que envolvem a cultura a qual pertencem, a região geográfica da qual fazem parte, a religião a qual praticam, a população, se são crianças com maior poder aquisitivo e maior acesso à cultura, se são crianças mais desfavorecidas e com menos acesso à produção culturais. Mas, enfim, o ensino deve estar voltado para que haja uma diversificação de conteúdos e se proporcione uma qualidade de ensino. Ou seja, as adaptações curriculares têm como objetivo dar suporte para que os professores possam atuar, para que os professores possam ensinar. Há necessidade de que se desenvolva uma rede de apoio, né? Então, imaginemos pessoas de mãozinhas dadas e cada pessoa fazendo parte ou constituindo esta rede. Então, é necessário que a comunidade toda se una. Pais, professores, psicólogos, pedagogos, supervisores, terapeutas, OEs, orientadores educacionais, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, enfim, uma rede interdisciplinar de ensino, multidisciplinar de ensino, para que se possa trocar ideias, cada um com o seu olhar dentro da sua profissão, para que possam se desenvolver métodos, técnicas, atividades, sempre tendo como o fim a ajuda não somente dos alunos, mas dos professores, para que estes possam também desempenhar os seus papéis de uma forma bem-sucedida. Os educadores devem ter à disposição, a disponibilidade, enfim, estar disposto, ou seja, o educador, ele só está disposto a quando ele ama ensinar, quando o profissional ama aquilo que ele faz, ele rompe paradigmas e ele sempre está mudando constantemente, como realmente deveria ser, porque o ser humano, ele não está em equilíbrio estático, mas sim em equilíbrio dinâmico. E quando a gente está em equilíbrio dinâmico, e a educação deveria estar em equilíbrio dinâmico, isto faz com que existam sempre mudanças no sentido progressivo, criando escolas inclusivas e de qualidade. Quando eu falo em ser dinâmico, em educação dinâmica, imaginem um espiral de crescimento constante, aonde se entra em contato com o meio ambiente externo, se raciocina a respeito do que ocorre fora através da minha percepção, se volta este conteúdo para dentro num processo de introjeção, se adapta aos conteúdos do repertório interno destes professores,
desses educadores e que possam devolver para o meio ambiente com qualidade e incluindo outros saberes. Garantir uma educação de qualidade é uma questão de justiça, né? É uma questão de equidade social. Há necessidade de reflexão constante. A reflexão permite o questionamento que nos leva à mudança. Então, vejam, precisamos pensar sobre a formação dos educadores, porque a inclusão, ela não traz respostas prontas. Aliás, nenhum tipo de educação traz respostas prontas, a não ser quando dizemos que 2 mais 2 é 4 na matemática, porque em educação, em psicologia, em pedagogia, 2 mais 2 pode ser 3, pode ser 5, não é? Então, o educador precisaria ter um olhar diferenciado, precisaria olhar para o seu aluno e perguntar, né? É uma questão básica até. O que é ser igual entre os seres humanos? O que é ser diferente? Será que nós conseguimos responder a este tipo de questionamento? É uma reflexão filosófica, política, psicológica, educacional, a qual todos nós deveríamos estar prontos para ter algumas respostas, pelo menos. Não respostas definitivas, mas respostas que provoquem outros questionamentos, que nos levem a outras descobertas, para que possamos, então, estar sempre desenvolvendo essa espiral de conhecimentos. Temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito a sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. As pessoas querem ser iguais, mas querem ser respeitadas pelas suas diferenças. Ou seja, querem participar, mas querem também que suas diferenças sejam reconhecidas e respeitadas. Isso é de Boaventura de Souza Santos. Então, veja, quando dizemos que temos o direito de ser iguais, quando a diferença nos inferioriza, precisamos montar um programa, um projeto, um plano de ensino que não só faça com que sejamos iguais, mas que também possamos estar trabalhando a autoestima do nosso aprendente. Quando nos sentimos inferiorizados, a nossa autoestima é muito baixa, e a autoestima baixa provoca não aprender. A afetividade entra nisto também. Temos o direito de ser diferentes. Aliás, devemos ser diferentes, senão nos descaracterizaríamos, não é? Não teríamos uma identidade definida. Mas, dentro da educação, quando se diz que os alunos devem ser incluídos dentro da escola, que os alunos devem se adaptar aos conceitos da escola, nós dizemos que a igualdade, quando somos diferentes, nos descaracteriza. Não existe a possibilidade de sermos iguais na medida em que somos diferentes. Todos somos diferentes. Os chamados normais, os chamados anormais. Anormais
pois apresentam dificuldades no aprender, porque cada um apresenta um ritmo de aprendizagem. Somos diferentes porque me chamo Thaís, o outro se chama João, a outra se chama Mariana. Já somos diferentes partindo daí, não é? E há necessidade, antes do processo educativo, que o ser humano seja respeitado por suas diferenças e por suas desigualdades. Cada um é um ser único que habita este planeta. Existem conflitos em relação à cobrança dessa igualdade. Não existe igualdade. Aliás, se fossem todos iguais, né? E quem já leu O Admirável Mundo Novo, e quem já leu 1984, que aliás são boas leituras, seríamos todos padronizados. Era só trocar o chip, né? Todo mundo virava robô. Para que nós teríamos tantas preocupações em relação ao processo educacional? É bom que a gente pare para pensar, enquanto educador, enquanto profissional, nesses pontos de interrogação, nessas lacunas, né? Nestes problemas. Bom, para que a gente possa transformar, precisamos refletir. E no nosso caso aqui, precisamos refletir sobre a diversidade, ok? A diversidade, ela está sendo colocada, ela está sendo citada, ela está sendo questionada desde o início da humanidade. Mas apenas no século XX é que a sociedade se dá conta disso. Existe uma diversidade entre os seres humanos. E aí, o que nós vamos fazer com isso? Carvalho Araújo diz: a escola precisa abandonar um modelo no qual se esperam alunos homogêneos, tratando como iguais os diferentes, e incorporar uma concepção que considere a diversidade tanto no âmbito do trabalho, com os conteúdos escolares, quanto no das relações interpessoais. Imaginem a seguinte cena: a clonagem. Existe um filme, inclusive, em que o Arnold Schwarzenegger faz parte de uma sociedade de clones, não é? E ele de repente chega em casa, num determinado momento do filme, e ele se vê tendo comportamentos que ele tem no dia a dia, conversando com a esposa como ele conversa. É um clone. Imaginem cada um de vocês conversando com o próprio clone. Eu conversando comigo à minha frente. E cada um de vocês sendo eu. Todos eus conversando entre si. Vamos filosofar um pouquinho. Como seria essa troca entre eus? Não existe diferença. Eu sei o que o outro pensa, o que ele vai falar em seguida. Não existe possibilidade de crescimento, ok? Na realidade, qual o papel que o professor desempenha no aprender, ou que o professor deveria desempenhar, segundo Piaget? Ele deveria ser um mediador entre o aprendente e o objeto ao qual o indivíduo está direcionado, o mediador das aprendizagens no geral.
essa mediação, ela deveria ser desprovida de preconceito, ela deveria ser desprovida de exclusão e estigma. O que é estigma? Estigma, segundo Irving Goffman, é um livro, inclusive, antigo, é um clássico, e quem gostar de ler, eu espero que todos gostem de ler, porque profissionais da área de educação ou de qualquer área devem gostar de ler, principalmente os clássicos. No livro Estigma, do Irving Goffman, ele diz que estigma é uma marca. Antigamente, as pessoas, os escravos, por exemplo, na Grécia, em Roma, eles eram marcados, alguns a ferro quente, como uma forma de diferenciar a que tipo de classe social e a que tipo de população pertenciam. Até há uns 30 anos atrás, mais ou menos, o ser tatuado fazia com que este indivíduo fosse estigmatizado. Um presidiário ou um ex-presidiário, ele é portador de um estigma. Ou seja, todo o indivíduo que é diferente ou que possui uma marca, e nós não estamos falando agora de infratores de leis, nós estamos falando de seres humanos diferentes que têm direito a uma aprendizagem igualitária, sem serem marcados, sem serem estigmatizados, sem sofrerem preconceitos, como, por exemplo, o deficiente mental não aprende. Isso é um preconceito. É uma ideia anterior ao conceito que é estabelecido, ok? E quando entramos em contato com indivíduos que possuem deficiências mentais, qualquer tipo de deficiência mental, mesmo as deficiências mentais consideradas graves, que exigem um outro tipo de atuação, os indivíduos aprendem, todos os indivíduos aprendem, ok? Não é objetivo do Educar para a Diversidade assistencialismo, ok? Transformar a escola num serviço de assistência social, mas sim dar ênfase para a emancipação humana, dar o direito ao indivíduo que se emancipe, que cresça, que seja independente, porque este é um direito de todos. Assim, a escola e os professores deveriam buscar alternativas diferenciadas para conseguir atingir diferentes grupos acadêmicos, evitando assim a exclusão e evitando assim, consequentemente, a discriminação, ou seja, o estigma. De que forma poderiam buscar alternativas? Se especializando, revendo a sua forma de atuar e de ensinar, fazendo cursos para estar sempre, como eu já disse, se atualizando e mantendo a mente aberta e o olhar diferenciado para todas as situações relacionadas ao ser humano. Isso é uma atitude de vida. Devemos o tempo todo praticar esse olhar diferenciado, pois cada um é um. Sociedade contemporânea sofre sempre e vem sofrendo várias interferências políticas,
sociais, econômicas, tecnológicas, a mídia, né? O evento e a transformação cada vez maior que o computador vem trazendo na vida da gente, fazendo com que tenham que rever algumas formas de comportamentos sociais. Umas que prejudicam a interação, outras que facilitam a interação, o acesso à pesquisa, o acesso às novidades. É muito interessante porque antigamente a gente escrevia uma carta para um membro da família querido ou um amigo querido distante e a gente ficava esperando 5, uma semana para que a correspondência chegasse e se esta pessoa que respondeu correspondência fosse ligeira, né, como costumamos dizer, provavelmente nos outros 10 dias obteríamos a resposta. Se ela não fosse ligeira, poderíamos demorar um mês ou até não receber a resposta. Claro que hoje em dia também dependemos da disponibilidade do outro, mas hoje em dia não mandamos cartas, mandamos e-mail. Os e-mails podem ser respondidos no mesmo momento, se a pessoa estiver online. Pode demorar 2 dias, pode também não ocorrer se não houver a disponibilidade do outro. Mas a transformação social, as modificações na comunicação, na tecnologia, elas são muito rápidas. Então, veja, tudo isso faz com que ocorra uma modificação na forma de relacionamento social. E isto devemos transferir também para nós educadores, para que possamos fazer com que ocorra uma mudança dentro das escolas, para compreender que conhecimentos recebidos capacitam o aluno. Capacitando um aluno, este aluno vai ser um agente de transformação social. E este aluno, transformando a sociedade, ele promove um crescimento social e ele promove um crescimento individual, ou seja, referente a ele mesmo. Hirt diz que o grande desafio, sem dúvida, não é o de estar ciente dessas transformações, mas sim integrá-las e contemplá-las no trabalho educacional. Será, e aí é um questionamento meu, será que o grande desafio não é o estar ciente? Será que, sem estarmos cientes das transformações, nós podemos transformar e integrar no trabalho educacional? Como podemos promover mudanças se não existe a consciência da transformação, o ato da reflexão? Quando embarcamos, quando mergulhamos no universo da ação, reflexão, ação, dando sequência ao que estávamos falando, né? É necessário que a equipe escolar busque respostas dentro delas. Qual é a concepção do mundo, de homem, de sociedade, a concepção de conhecimento, de ensino-aprendizagem que o currículo possui, o currículo desta escola? Veja, quando questionamos qual é a concepção de mundo que o nosso currículo possui, estamos englobando homem, sociedade, conhecimento, formas de ensinar e aprender, e estamos, inclusive, podendo produzir na medida em que antes houve um questionamento.
questionamento de até que ponto eu tenho noção ou tenho ciência do que está acontecendo neste universo em que habito. Na instituição educacional atual, não se admite mais currículos que não sejam críticos, que desafiem os alunos, que os levem a pensar, refletir, que se tornem pessoas ativas no processo da construção do conhecimento, da construção de novas aprendizagens, abolindo a velha estruturação do ensino fragmentado e descontextualizado da realidade. Ok. Quando eu entro em sala de aula e vou dar alguns conceitos, eu lanço questionamentos aos alunos, para que eles tenham um raciocínio crítico, para que eles sejam questionadores. E muitas vezes eu já ouvi: professora, por que você não explica logo e fica fazendo a gente pensar? E aí eu fiquei pensando muito, não é? Estamos tão acostumados a receber tudo pronto e mastigado que as pessoas não querem pensar. Se não pensamos, como podemos desenvolver um raciocínio crítico? Se não desenvolvemos um raciocínio crítico, como podemos exigir do aluno ou do aprendente que desenvolva esse raciocínio crítico? Será que a nossa sociedade, em algum momento, nos proporcionou a possibilidade do raciocínio crítico? Se a gente voltar nos anos 70, se a gente parar para pensar no processo de ditadura militar, no período de ditadura militar, o que acontecia com quem tinha um raciocínio crítico, com quem questionava? Fica aí para vocês pensarem também, cada um de vocês, nas formas de atuação perante a vida e perante a profissão de cada um. Claro que frente a todas essas transformações que falamos até agora, né, a rapidez nas formas de se comunicar, antes o telégrafo não existe mais, né? As impressoras, que também antigamente era o outro processo, era um mimeógrafo. Interessante, alguns lugares ainda possuem mimeógrafos. O aluno do século XXI precisa se desenvolver de uma forma global. O que seria se desenvolver de uma forma global? Seria olhar para o indivíduo de uma forma holística, como um todo. Precisamos desenvolver a estrutura orgânica, precisamos estimular essa estrutura orgânica, educando os movimentos, ou seja, a psicomotricidade. Precisamos ajudar o desenvolvimento do cognitivo, estimulando e apresentando conteúdos novos. E precisamos analisar e desenvolver a parte afetiva deste aluno. Só podemos fazer isso quando olhamos com um olhar diferenciado. Primeiro de questionamento, de percepção, de respeito. E depois disso, podemos ter um olhar todo, de uma forma global. Aí podemos estar voltando para outras questões, pois estaremos mais preparados, né? Pensando nas diferenças na etnia, raça, gênero, classe, sexo, nos
diferentes grupos que vêm para a sala de aula, diferentes grupos que possuem, todos diferentes, cada um é um todo diferente, né? Que enriquece muito mais o ensino e a aprendizagem, na medida em que são percebidos como um todo, que são percebidos, em primeiro lugar, que estão ali, não, em sala de aula, e que não sejam ignorados pelos professores, pois já se está formatado para trabalhar com alunos que simplesmente se enquadram naquele programa, naquele projeto de ensino estabelecido. Antigamente, a escola tinha a missão de transmitir conteúdos, né? Então, ela ensinava a ler, escrever, somar, multiplicar, contava como o Brasil foi descoberto, falava do relevo, das alterações culturais, das diferenças culturais de cada região do Brasil, que é muito grande, e as responsabilidades da educação informal eram da família. A escola só cabia a educação formal. Hoje em dia, o que percebemos, não? Que a escola, a maioria das vezes e a maioria das escolas, é responsável tanto pela educação formal quanto pela educação informal. Este papel realmente não compete à escola. A educação informal, ela compete aos pais. E existe cada vez mais a necessidade de resgatar alguns valores e a função do professor enquanto agente formador, agente de transformação, proporcionando ao indivíduo um raciocínio crítico, se ele também tiver, porque o nosso aluno caminha de acordo com o nosso passo e, lógico, com o seu conteúdo pessoal. Desenvolver espírito crítico, desenvolver o sentimento de cidadania, que infelizmente hoje em dia está um pouco conturbado, eu diria que em fase de transição. Promover a aprendizagem não é uma tarefa fácil atualmente para o professor. Isso implica em compromisso, responsabilidade, em busca de novas metodologias para que se possa promover um ensino melhor. Então, existe uma formação continuada, cabendo, portanto, à escola oferecer aos seus professores momentos de atualização profissional. Será que se proporciona à escola esses momentos de atualização profissional? E quando se proporciona, no caso da educação pública, existem vários cursos divulgados, cursos muito bons, caros inclusive. Quantas pessoas, se não forem obrigadas a participar, se não tiverem os cursos pagos, participam ou teriam condições de estar participando? Segundo Hertz, evidenciam-se uma série de desafios, alguns inéditos, que precisam ser assumidos e incorporados na prática docente. A mudança, o novo, o questionamento, o diferente, quase sempre não causa segurança, muito
muito pelo contrário. É foco de insegurança e de medo. Mas é necessário ousar e enfrentar essas diferenças. Ou seja, não estamos acostumados a lidar com nada que fuja da mesmice. Não estamos acostumados a lidar com as diferenças. Não estamos acostumados a lidar com imprevistos. Então nos cercamos o tempo todo de situações às quais achamos seguras para que possamos nos sentir melhor. É muito interessante, pois o ser humano não para pensar que você sai de manhã para o seu trabalho pensando que você tem uma determinada rotina e você está com tudo programado para que essa rotina ocorra. De repente pode-se ter algum imprevisto e o seu dia correr de uma forma completamente inesperada. Lidamos o tempo inteiro com imprevistos, mas não temos consciência disso. É como se tivessem formatado no nosso cérebro, durante a nossa educação, de que podemos controlar ou podemos direcionar tudo. Não podemos direcionar, nem controlar, nem conduzir tudo. Precisamos sim estar instrumentados para lidar com o novo, com a mudança e com o diferente. A família é um ponto fundamental no processo de aprendizagem. A presença, a participação, o acompanhamento do aluno. E como havíamos dito antes, infelizmente, hoje em dia nós podemos perceber que delegam à família, delegam à escola a responsabilidade pela educação dos filhos, fazendo com que professores muitas vezes se encontrem sozinhos no processo de educar essas crianças, desenvolvendo vários papéis dentro da escola, que acabam influenciando o processo de educação que eles deveriam produzir, a educação formal. Se delega tudo ao professor, então o professor vira pai, vira mãe, vira médico, vira psicólogo. É muito complicado. 60% da educação deveria ser da família e 40% da escola. Infelizmente não ocorre desta forma. Wenter diz que é a diversidade que melhor ilumina a necessária globalidade. Ou seja, é sendo diferente que nos tornamos iguais na condição humana. Estamos falando disto o tempo todo, nas nossas trocas, no fato de cada um ser um ser humano, um universo inteiro e completo. E eu só posso me relacionar com o outro em qualquer situação quando eu sou um universo completo. É muito interessante, muitas vezes a gente escuta frases assim: encontrei a metade da minha laranja. Quando eu escuto isso eu digo, duas metades se relacionando, com certeza não vai dar certo. Eu preciso da outra metade para me unir a ela e para que formemos um.
Isso não existe. Para que eu me relacione com o outro, eu preciso, num primeiro momento, estar inteiro. E preciso que o outro seja um universo inteiro, para que possa existir a troca. Existe uma oração da Gestalt que diz assim, e que serve para nós nesse momento: eu não vim ao mundo para corresponder às suas expectativas. E você não veio ao mundo para corresponder às minhas expectativas. Eu sou eu, você é você. Se nos encontrarmos, vai ser maravilhoso. Senão, não há nada a fazer. E na sequência diz também: um elefante é um elefante. Um elefante nunca será uma rosa. E uma rosa nunca será um elefante. Então, veja, precisamos prestar atenção na individuação de cada um. Não só na individuação, como na individualidade. Para que possamos estabelecer as trocas, ok? Dentro do que a gente está falando, cada aluno é único, tem características particulares e que merecem e necessitam ser consideradas pelo professor e pela escola. Questionamos: o que seria então a diversidade? O que a diversidade pode influenciar na educação dos nossos alunos? Na escola pública, é possível que percebamos a existência da diversidade? Pensem nisso. Inclusive, pesquisem aí a diferença entre diversidade e diferença. É muito interessante. Vamos ver a que conclusão vocês podem estar chegando. Vamos lá. Se formos definir diversidade, segundo Aurélio, significa qualidade ou condição do que é diverso. Ótimo, né? Acabamos de ficar na mesma, mas continuando: diferença, semelhança, divergência, contradição entre ideias, multiplicidade de coisas diversas, existência de seres e entidades não idênticos ou dessemelhantes, oposição. Para o dicionário do Aurélio é este o significado. Mas pesquisem, principalmente em educação inclusiva, o que é diferença e diversidade. Continuando. Na escola do século XXI, percebemos sim a heterogeneidade entre os alunos. Percebemos a heterogeneidade não só entre os alunos que frequentam a escola agora, mas a heterogeneidade dos alunos de décadas passadas. A escola, atualmente, ela é composta por grupos muito heterogêneos em níveis sociais, econômicos, religiosos, culturais, étnicos, de gênero e com necessidades especiais. Além desses grupos, ainda encontramos os que apresentam facilidade para aprender e outros que sofrem para assimilar os conceitos mais simples. O que será que acontece que eles sofrem para assimilar os conceitos mais simples? O professor que reconhece as diferenças em suas aulas é capaz de reconhecer o outro e valorizá-lo, de acordo com suas especificidades e potencialidade. O professor atento, ele vai ver que alguns alunos têm muita facilidade de assimilar e compreender alguns conceitos.
outros não. O que poderia estar ocasionando? Problemas familiares, dificuldades afetivas, que não vou aprofundar agora, entre relacionamento familiar, entre relacionamento de autoimagem, influenciado pelo social, porque quem constitui a nossa autoimagem, a nossa autoestima, quem forma, é o social mais amplo, é a família, que é o social mais próximo. Só que, quando o professor reflete e identifica as diferenças, ele pode estar trabalhando essa autoestima que pode trazer uma dificuldade no aprender em relação ao medo que trava o cognitivo, em relação a um conflito interno que pode estar ocorrendo em função de problemas familiares. Cabe a cada um trabalhar cada vez mais o desenvolvimento da sua percepção, aguçar isso, ok? Podem existir problemas neurológicos, precisamos estar atentos para que possamos estar estimulando. Todos têm a faculdade para o aprender. Precisamos saber como estimular isto. Quando eu dou aspectos afetivos e cognitivos da aprendizagem, falamos muito da visão psicanalítica, que é um ponto muito interessante, pois explica a todos nós o quanto a afetividade influencia na aprendizagem, os relacionamentos afetivos e até, inclusive, o quanto o relacionamento familiar, principalmente na esfera mãe e filho, pode fazer com que este filho desenvolva uma deficiência mental não orgânica. É muito interessante isso. Eu vi um caso uma vez de uma garota que até foi acompanhada por mim, porque ela disse que só iria ao neurologista se eu fosse. E ela já estava em processo de acompanhamento comigo há algum tempo. Veio para mim extremamente agressiva, com um diagnóstico de deficiência mental leve. Essa menina nunca teve traços de deficiência comprovada clinicamente, o exame neurológico não deu nada, mas ela foi impedida pela mãe no seu processo de desenvolvimento mais básico. A mãe não a deixava andar, ela sempre estava atrás gritando para que a criança não caísse, aí a criança caía, né? Porque a criança é esponja da mãe. Se ela faz um corte, a mãe grita, ela acha que vai morrer em seguida, porque ela compra a emoção dessa mãe. Ela não deixava essa menina amarrar o tênis, ela nunca ensinou, era mais fácil para ela para economizar tempo, e ela disse isso a mim, que ela amarrava o tênis da menina todos os dias. Essa menina nunca havia penteado o cabelo, porque a mãe penteava para ela. Bom, resumo um pouco da ópera. Essa menina foi aprender comigo a amarrar o tênis aos 15 anos de idade. Ela foi aprender a lavar a cabeça sozinha aos 18 anos de idade, porque a mãe não deixava. E, consequentemente, a aprendizagem formal desta criança também se comprometeu. A aprendizagem informal já era comprometida. A formal se comprometeu, inclusive porque na fase
em que a criança começa a ir à escola, ela não quer ir, é lógico, é muito mais gostoso ficar em casa e se relacionar com os adultos que ela confia, já conhece, que a protegem, do que entrar em contato direto de igual para igual com crianças que vão acabar discutindo, vão ter que lidar com problemas. Então ela dizia, não vou à escola. E a mãe dizia, tudo bem, você é pequena. Só que o pequeno cresce e a gente precisa estar muito atento para poder estar orientando estes pais, inclusive. De acordo com o dicionário do Aurélio, de novo, inclusão significa conter ou trazer em si, compreender, abranger, fazer tomar parte, inserir, introduzir, fazer constar de lista, de série, relacionar. Vamos lá. Inclusão, segundo Monteiro, é a garantia que todos devem ter de acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade. Uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais respeitosa, que é orientada para o acolhimento à diversidade humana e pautada em ações coletivas que visem a equiparação das oportunidades de desenvolvimento das dimensões humanas. Em suma, o que seria então a inclusão? A inclusão é estar aberto para o relacionamento com todas as pessoas. E todas as pessoas são diferentes de nós. Porque, como estávamos dizendo, cada indivíduo é único. Quando há necessidade de algum tipo de atendimento mais específico, como por exemplo no caso de crianças que apresentam síndrome de Asperger ou no autismo clássico, é óbvio que existe a necessidade de uma orientação maior a este professor. Existe uma necessidade dos AEEs, né, estarem atuando, que este aluno possa ir num outro período para um atendimento especializado, né? Mas precisamos estar conscientes de que cada passo do nosso dia estamos fazendo com que ocorra um processo de inclusão. A cada acesso a locais, a oportunidades diferentes, estamos incluindo, ou seja, abrindo o nosso horizonte para vários tipos de relacionamentos diferenciados e que necessitam de carinhos e atenções diferenciadas e, portanto, especiais. Especiais no sentido de serem significativas, ok? Bom, segundo Mantuan, inclusão é a capacidade de entender e reconhecer o outro e ter assim o privilégio de conviver, de compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva, ela abrange todas as pessoas, ela acolhe todas as pessoas, sem exceção.
É para o estudante com deficiência física, para os que têm comprometimento mental, para os superdotados, para todas as chamadas minorias, para a criança que é discriminada por qualquer outro motivo. Segundo ele, estar junto é se aglomerar no cinema, no ônibus e até na sala de aula, com pessoas que não conhecemos. Incluir é estar com, é interagir com o outro. Entendem agora a ideia de que a todo dia, em relacionamentos profissionais, em relacionamentos pessoais, em situações novas que ocorrem em nossa vida, estamos incluindo o tempo todo, aprendendo a lidar com pessoas diferentes, aprendendo a perceber o outro como ele é, lidando com situações novas no nosso dia a dia, mudando muitas vezes as nossas vidas no fim de semana. E depois na segunda-feira é muito interessante. A gente perde um pouco a noção dos dias quando a gente trabalha, porque a gente não sabe mais se é segunda, se a gente está entrando na sexta, quando o nosso trabalho é contínuo. Quando são solicitados para fazerem parte das bancas de eleição, não é? Os estudantes que ficam lá o dia inteiro, muito bravos, porque gostariam de estar fazendo outra coisa. Não era talvez esperado, mas aconteceu. E na medida em que acontece, nós precisamos lidar e incluir situações diversas, situações novas e não esperadas na nossa vida. Segundo Manton também, temos que combater a descrença e o pessimismo dos acomodados. Mostrar que a inclusão é uma grande oportunidade para os alunos, pais e educadores, para que demonstrem as suas competências, poderes e responsabilidades educacionais. As ferramentas estão aí. Para que as mudanças ocorram de forma urgente, para que reinventemos a escola, desconstruindo uma escola que era uma máquina obsoleta, e para que possamos reconstruir com outros pilares teóricos, metodológicos, precisamos acreditar e sermos otimistas e brigarmos, batalharmos, acreditarmos naquilo que desejamos para que possamos fazer a modificação desta situação, como de todas. Bom, de acordo com o documento da Lei de Diretriz e Base para a Educação Especial, existem alguns princípios que norteiam a educação inclusiva. A preservação da dignidade humana, a busca de identidade e o exercício da cidadania. Diversidades religiosas. E vem uma frase do Nelson Mandela, o qual eu tenho um profundo respeito, que diz assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Isso é muito lindo. Eu assisti uma reportagem há alguns anos atrás, a qual foram entrevistar jovens da Arábia Saudita e jovens de Israel. E um deles foi muito interessante. Ele disse: meus pais odeiam os judeus
odeio. Eles dizem que eu tenho que odiar. Eles me ensinam a odiar. Mas eu não sei por que eu tenho que odiar. Eles não me fizeram nada. Eu até gostaria de poder me relacionar com eles. Mas isso não é permitido. Que cabe exatamente dentro desta frase que nós acabamos de ver. Diversidade de gênero. Segundo Gomes, entre preconceitos e discriminações, cabe à escola pública um papel importante de proporcionar a seus alunos um modelo de tolerância a ser aplicado na sociedade. Um modelo de tolerância a ser aplicado na sociedade. Tolerância ou respeito? Bom, é preciso desconstruir preconceitos e estereótipos em termos de diferença sexual, possibilitando a inclusão de todas as pessoas, sejam elas do sexo feminino ou masculino, e considerando as múltiplas formas em que estes podem se desdobrar. Pois a diferença na orientação sexual e nas formas como as diferenças de gênero se estabelecem não justificam a exclusão. É preciso enxergar o mundo presente nas relações humanas e aceitar que a diversidade baseada na igualdade e na diferença é possível. É interessante quando se diz que a diversidade baseada na igualdade e na diferença é possível. Como seria isso? Veja, entra na questão do respeito realmente, não é? O que me interessa se o outro tem como opção a homossexualidade? No que isso altera a minha vida? Em nada. No que altera a minha vida se sou da raça branca, amarela ou negra? Altera em relação ao preconceito, né? O branco é respeitado. Infelizmente, não ocorre isso com o negro, que é a raça mais oprimida. Enxergamos o mundo nas relações humanas e aceitamos as diversidades. Será que aceitamos? Outro dia, en passant pela sala, eu ouvi uma frase na novela das 8 muito interessante. Não tenho preconceito com os homossexuais, mas meu filho não. Será que o fato de ser filho deixa de ser ser humano? As relações humanas só vão se modificar na medida em que a construção dos conceitos passados para o indivíduo se modifique, na medida em que haja uma flexibilização da moral, da ética, na medida em que exista um respeito desenvolvido, não pelo tipo de raça ou pelo tipo de orientação sexual, mas respeito pelo ser humano, pela existência do outro. As leis de diretrizes e bases de 1996 reconhece a diversidade do campo e as suas especificidades, estabelecendo as normas para a educação do campo no artigo 28. Há necessidade de que a escola reflita sobre a educação para as pessoas do campo, que muitas vezes
são obrigadas a aceitar e desenvolver seu processo educativo dentro de um currículo completamente urbano, um currículo que desconhece a realidade e as necessidades do grupo. As pessoas que vivem no campo têm uma cultura própria, experiências muito ricas, né? Saberes muito ricos, adquiridas através da vivência do cotidiano. E toda esta riqueza, toda essa experiência, todos esses valores acabam sendo esquecidos, perdendo a identidade e supervalorizando uma outra cultura que não é esta cultura urbana. Quando se tem muitos conhecimentos a serem considerados por eles e aproveitados pela escola. O povo do campo quer ter sua educação garantida, mas também que isto seja assegurado ali no ambiente em que eles vivem, atendo às suas especificidades, ou seja, valorizando a própria cultura do campo, não é? O povo tem direito de ser educado no lugar onde vive, tem direito a uma educação pensada desde do lugar que ele habita, das atividades que ele participa, atividades vinculadas à sua cultura, às suas necessidades humanas e sociais. Não podemos fazer com que o outro perca a sua identidade cultural dentro do processo de aprendizagem. As pessoas têm raízes, essas raízes são profundas e fazem com que essa cultura seja passada de geração em geração. Então, percebam, estamos sempre falando em respeito, em olhar diferenciado. Falando um pouco dos alunos com necessidades educacionais especiais. Os alunos com necessidades educacionais especiais devem ter garantidos os mesmos direitos e as mesmas oportunidades de todos os alunos, dos alunos tidos como, entre aspas, normais. A escola, ela deveria ser um espaço de formação para todos os indivíduos. Enquanto esse espaço se refere ao desenvolvimento do ser humano, enquanto ele se refere ou deveria se referir à sua capacidade crítica, reflexiva, o sentimento de solidariedade deveria ser incentivado, né? Solidariedade em relação às diferenças, dentre outros valores democráticos. Então, é o respeito da diferença, né, gente? O movimento pela inclusão traz a oportunidade de que todos os alunos possam estar juntos aprendendo, tendo as suas necessidades ou especificidades atendidas. Assim, a lei abre espaço também para alunos com necessidades educacionais especiais a serem atendidos em escolas especiais ou escolas regulares, de acordo com as suas necessidades. A Constituição Federal de 1988 define em seu artigo 205 a educação como um direito de todos,
garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. O que seria o pleno desenvolvimento da pessoa? Nós só podemos desenvolver ou ajudar no desenvolvimento pleno de uma outra pessoa quando conseguimos olhar para este indivíduo dentro da estrutura financeira, política, social, afetiva, cognitiva, regional, monetária, a qual esse indivíduo pertence, ok? Existe a garantia de igualdade pela lei, mas será que funciona assim na prática? Raciocinem um pouquinho. Será que já está acontecendo? Este caminho já está sendo percorrido? Este caminho de igualdade de condições? Existe como lei, é dever do Estado, e esta oferta de atendimento educacional, ela se dá principalmente, ou deveria se dar, na rede regular de ensino. Algumas escolas, sim, já adotaram este procedimento. Outras ainda não. O que será que falta? Falta material humano, material dentro de espaço físico, falta projeto, falta os planos de ensino. O que será que falta? A Lei de Diretrizes e Bases de 1996 também assegura aos alunos com necessidades educacionais especiais o atendimento especializado, gratuito aos alunos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. Existe este atendimento na quantidade e na qualidade que deveria existir? Como será que ainda lidam, apesar de que já está ocorrendo transformações? É muito bonita a teoria, né? É difícil a atuação na prática, mas cabe a cada um de nós, cada vez mais, proporcionar a atuação, fazer com que esta prática ocorra. Essa troca dentro das escolas, troca de experiências, diálogo, a fim de se reconhecer os alunos chamados ou considerados especiais, valorizar esses alunos dentro do ensino regular, tentando remover barreiras perante a diferença e reconhecendo que cada aluno tem seu potencial e que eles devem ser oportunizados, ou seja, que este potencial tenha a oportunidade de ser desenvolvido, que este aluno tenha condições de acesso à escola, condição de permanência na escola, condição de obter sucesso dentro dessa escola regular. A escola, enquanto uma instituição dita ou aberta para todos, como deveria ser, precisa primeiro superar um sentimento de rejeição que os alunos enfrentam
principalmente os que possuem necessidades especiais. Lutar para que tenham as mesmas oportunidades que são oferecidas aos outros alunos, assegurando-lhes o desenvolvimento da aprendizagem. Assim, é preciso algumas modificações no sistema e na escola, para que tudo isso ocorra, tais como adaptação curricular, avaliação contínua do trabalho desenvolvido, intervenção psicopedagógica, recursos materiais para que se possam desenvolver os trabalhos e uma nova concepção de educação especial. Quando falamos em dificuldades que encontram dentro das escolas, frente às diferenças de raça e origem racial, por exemplo, a cultura afro-brasileira e africana, os afrodescendentes devem ser reconhecidos em nossa sociedade com as mesmas igualdades e oportunidades que são concedidas a outras etnias e grupos sociais, buscando eliminar todas as formas de desigualdades raciais e resgatar a contribuição dos negros na formação da sociedade brasileira, e assim valorizar a história e cultura dos afro-brasileiros e africanos. Será que, apesar de todo esse movimento, existe já isto? Hoje em dia, os descendentes, os afrodescendentes, brigam para ter os mesmos direitos, mas um preconceito que vem tão distante, ele precisa começar a ser quebrado, e ele já começou. Mas quanto tempo será que levaremos para realmente nos relacionarmos de uma forma igualitária? Segundo Pinto, Apud Rosenberg, ao que tudo indica, a escola que poderia e deveria contribuir para modificar as mentalidades antidiscriminatórias, ou pelo menos para inibir as ações discriminatórias, acaba contribuindo para a perpetuação das discriminações, seja por atuação direta de seus agentes, seja por sua omissão perante os conteúdos didáticos que veicula ou pelo que corre no dia a dia da sala de aula. Mais um questionamento, né? Será que estão realmente contribuindo para modificar as mentalidades antidiscriminatórias? Até que ponto? Quanto será que falta para isto? Os conteúdos, existe uma omissão? Quem é educador poderia estar refletindo e pensando a respeito disso? Em relação à diversidade socioeconômica e cultural, a escola pública, ela possui, em sua grande maioria, alunos provenientes de classes sociais mais desfavorecidas, de famílias que possuem uma condição de vida mais desfavorável e que, na maioria, possuem dificuldades de aprendizagem. São alunos filhos da classe trabalhadora
cujos pais permanecem a maior parte do dia fora de casa, trabalhando como empregados em indústrias, lojas, casas de família, em trabalhos sazonais como as boias frias, na zona rural, cortadores de cana, pedreiros, garis, empregadas domésticas. Muitos pais encontram-se desempregados, realizando um bico aqui, outro bico ali. Esses compõem a maioria dos alunos que a escola pública atende e que precisa dar conta, oportunizando as condições de aprendizagem num processo de qualidade. Então, veja, quando a gente diz que a família é importante dentro deste processo educativo, como ficariam estes alunos na medida em que muitas vezes têm que dar conta de suas vidas sozinhos? Os pais não possuem uma disponibilidade de tempo, não possuem uma disponibilidade para estar presente, acompanhando essas condições de aprendizagem. Até que ponto essa ausência dos pais não ocasiona algum tipo de problema ou de distúrbio psicogênico, ou seja, distúrbio afetivo na aprendizagem. Estes são os alunos que estão à margem da sociedade, ou seja, os discriminados, os estigmatizados, não é? E que muitas vezes passam por reações, por situações muito adversas, muito perversas, né? Fome, violência, alcoolismo, drogas, abandono. Estes são os verdadeiros excluídos da sociedade, que estão na escola gritando por ajuda, gente. As condições socioeconômicas e culturais são um dos fatores que podem interferir, e muito, no desempenho escolar do adulto, da criança. Desculpe. Juntando uma outra frase, é como se, pensando num ser humano adulto, qual é um dos maiores fatores de estresse que faz com que interfira no desempenho do adulto no trabalho, na sua vida pessoal? Um dos fatores mais influentes em gerar estresse nos adultos é a situação econômica. São as dificuldades econômicas. As dificuldades econômicas acabam trazendo doenças, um nível de imunidade baixa. Então, veja, voltando aqui, pensemos como podemos ajudar a melhorar o padrão de aprendizagem e de vida dessas crianças, não? O sistema, a escola, os professores precisam ver, reconhecer nesses alunos seres humanos pedindo uma oportunidade, pedindo atenção, sonhando com uma forma de vida melhor e querendo ter seus direitos de cidadãos garantidos. É necessário destruir o histórico de exclusão, de desigualdade do sistema escolar público, reconhecendo em cada aluno as suas potencialidades. Vamos falar um pouquinho dos indígenas, né? Os indígenas também clamam por processos educacionais que lhes permitam acesso
a conhecimentos universais, mas que também valorize e mantenha a sua língua e a sua cultura. A Constituição de 1988 reconheceu o direito dos índios de permanecerem índios e terem as suas tradições e modos de vida respeitados. Ou seja, até então, queriam fazer o índio como se fosse um pé de laranja da banana, né? Que ele mudasse de cultura, que ele mudasse de identidade. E eles começaram a brigar por isso, ainda bem, não é? Então houve o reconhecimento e aí fica assegurado aos povos indígenas o direito de utilizarem suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, buscando assim transformar a instituição escolar num instrumento de valorização e sistematização de saberes e práticas tradicionais, ao mesmo tempo em que possibilita aos índios o acesso aos conhecimentos universais e a valorização dos conhecimentos étnicos. Ou seja, se devolve a vida, entre aspas, aos índios, não é? Eles podem ter acesso à cultura, à aprendizagem que todos têm, mas mantém sim as suas tradições, os seus costumes, a sua religião, que é a identidade do povo, né? Existe a nossa identidade individual e a nossa identidade grupal. O Plano Nacional de Educação estabelece objetivos e metas para que exista o desenvolvimento da educação escolar indígena, diferenciada, intercultural, bilíngue e de qualidade. Ou seja, o índio pode aprender, vamos supor, o português, mas existe a obrigação e a necessidade de se manter a língua mãe. E como o próprio índio acaba sendo professor da comunidade indígena, isto facilita a transmissão dos costumes, da cultura e da língua. Existe uma proposta por uma educação escolar indígena diferenciada, né? Incluindo esse grupo no sistema educacional. Ainda estamos muito longe de conseguir o que realmente poderia ser, mas a relação dos índios com os professores, esses professores, eles precisam ser capacitados. Então, o que acontece? Estão tentando capacitar professores indígenas que conhecem a história, a cultura, a realidade do povo, ao longo de todo o processo histórico, para que este professor possa contribuir para a preservação da cultura. Finalizando, a lei coloca em primeiro plano a universalização da educação para todos, o que é primordial e deveria ser executada e já começou a ser. A diferença entre os grupos é visível e o trabalho pedagógico precisa se voltar para a diferença, ou seja, novos currículos, novos planos de ensino, oportunizando o direito de educação para todos. Falar em inclusão ou pensar em inclusão, incluir não é só incluir alunos com necessidades especiais,
mas todos os alunos que estão na sala de aula, que muitas vezes sofrem preconceitos, discriminações por pertencer a este ou àquele grupo. Precisamos também ser otimistas e pensar que transformar a realidade vem sempre de um sonho. E este sonho seria que todos tenham direito à educação. Pensando que todos têm potencialidades, capacidades e que, ao somarmos as nossas diferenças, vamos com certeza produzir mudanças significativas na educação e na sociedade. Vamos diminuir preconceitos e estereótipos, trabalhando muito duro e constantemente, passo a passo, sem desistir, fazendo com que o nosso país seja muito mais humano, mais fraterno, justo e solidário. Obrigada, gente. Até a próxima. Qualquer coisa me coloco à disposição. É só entrar em contato, ok? Até mais.